Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Aqui é a professora Tatiane Lima. Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma outra vertente de conteúdos. Nós estamos vindo de conteúdos falando muito sobre ética e viemos falando sobre moral. Nós vamos hoje nos inclinar para um outro tipo de conteúdo, porém que está muito ligado à ética e moral. Na verdade, está totalmente ligado. Vamos iniciar hoje pelo conceito de pessoa. Para você, o que é uma pessoa? Então, vamos lá, há um pequeno desenvolvimento aqui. Ao longo dos séculos, utilizando suas capacidades, o ser humano observou o que acontecia ao seu redor, desenvolveu maneiras de compreender o funcionamento da natureza e o comportamento das pessoas. Ou seja, o ser humano, ele conseguiu, diferentemente dos outros animais, evoluir e desenvolver capacidades que apenas nós temos, certo? Ou que apenas nós conseguimos sistematizar, certo? Muitos animais têm algumas capacidades que os seres humanos têm, porém, eles não conseguem sistematizar da forma como nós sistematizamos, e eles vivem esses conceitos apenas instintivamente, certo? Por exemplo, se você olha para o céu, percebe que irá chover, o que é que a gente sabe? Que tem nuvens cinzentas e que tem alguns sinais de relâmpagos e trovões, aí a gente já pode supor que vai chover, certo? Certo. Isso é uma coisa que o ser humano há milhares de anos vem fazendo. Ele olha para o céu e ele sabe se vai chover ou não. E aí ele começa já a tomar certas providências que cabem àquele tipo de clima. Certo, ok. Mas tem muitos animais também que têm esse tipo de percepção, que vai chover, e que por isso eles começam também a adquirir um outro tipo de comportamento que está relacionado a proteger-se da chuva. Muitos animais têm esse tipo de percepção na natureza. Porém, apenas nós, seres humanos, conseguimos, através desse tipo de percepção, com o passar do tempo e a nossa evolução, lançar no espaço satélites que dizem que vão chover, que nos mostram que vão chover daqui, que vai chover daqui a 15 dias, daqui a um mês. Aonde vai chover e para onde vai chover. Só nós tivemos essa capacidade. Então, essa é uma coisa que nos diferencia, é um conceito de pessoa, é a nossa capacidade de raciocínio, que está além da nossa capacidade apenas de observação, mera observação da natureza, como muitos outros animais fizeram. A mera observação foi a parte inicial, e conforme nós, seres humanos, fomos desenvolvendo sociedades mais complexas, desenvolvendo formas diferentes de tecnologias, também nós fomos desenvolvendo aprofundando todas as nossas habilidades naturais. Mas e aí, o que é que tem isso a ver com religião? Dentro dessas habilidades naturais, surge o conhecimento religioso. Mas esse conhecimento religioso, como surgiu? Alguns autores afirmam, né? Aqui nós eu vou tratar aqui com vocês sobre duas esferas, sobre dois ângulos. Alguns autores afirmam que o conhecimento religioso surge quando o homem começa a perceber a sua finitude, ou seja, quando o homem começa a se dar conta que uma hora ele vai morrer, que nós também somos os únicos seres que conseguimos sistematizar isso, saber que vamos morrer. A gente não sabe o dia, mas todo mundo sabe que vai morrer. Quem não sabe que vai morrer, eu tenho uma péssima notícia para te dar, tu vai morrer. Então, todo ser humano, ele morre, e a gente sabe disso. Só que, lá, milhares de anos atrás, quando o ser humano começa a perceber isso, então ele começa a criar situações onde ele possa fugir desse destino, certo? Que é a morte. E quais são essas situações que os seres humanos começam a criar? As situações são a crença em vida após a morte. Por quê?
Porque o ser humano, nós, seres humanos, a gente tem uma dificuldade muito grande em aceitar a finitude, aceitar o fim. Então, a maior parte das religiões tem a morte como uma passagem para um outro mundo, certo? Este tipo de visão sobre o conhecimento religioso é uma visão científica, ok? É a visão científica. A visão religiosa do conhecimento religioso nada tem a ver com isso. Para a visão religiosa do conhecimento religioso, como surgiu a religião? Para a religião, as grandes religiões, no caso, eu estou usando aqui como exemplo para vocês, religiões como o judaísmo, o cristianismo e o islã. Para essas religiões, a religião ela surge juntamente com o mundo, a partir do momento que Deus criou o homem e instaura o homem como o cuidador do planeta Terra e dá para ele algumas regras. Então, a partir daquele momento, o homem já conhece Deus. Para a ciência, não. Para a ciência, o homem não conhece Deus a partir da criação, até porque a ciência ela tem uma outra perspectiva em relação ao surgimento do homem na Terra. Então, para a ciência, o homem ele vai descobrir a religiosidade dele muito mais adiante no processo evolutivo. Já para a religião, não. O homem conhece Deus, o homem conhece a religião a partir do momento que Deus o cria e o faz. E surge, então, se não a religião do jeito que a gente conhece hoje, bem organizadinha, mas surge ali já, naquele momento, uma adoração ao sagrado, uma adoração ao divino. Então, a religião começa a se organizar em sociedade, segundo a ciência, por conta dessa questão de não aceitação da morte. E para a religião, nunca houve um momento na história da humanidade em que a religião não estivesse presente. Então, aos poucos, esses conhecimentos eles vão se juntando, certo? E a religião ela passa a dominar muitos aspectos da vida do ser humano, não apenas o aspecto religioso, mas a religião ela passa a fazer parte da sociedade como um todo, certo? Cada religião tem um jeito de responder a essas perguntas profundas do ser humano, certo? De onde eu vim e para onde eu vou. São as perguntas mais profundas. A religião tem sua forma de responder, como também a ciência tem sua forma de responder, certo? Para a religião, você vai ser aquela pessoa que você veio criada por Deus e que, dependendo da religião, né, que você professa, você vai ter um destino diferente, né? Se você é cristão, você pode ir para o céu, você pode ir para o inferno, você pode ir para o purgatório. Se você é judeu, você pode ir para o céu, pode ir para o inferno. Quando você é espírita, você acredita que quando você morrer, você vai reencarnar. Se você é budista, você vai acreditar que quando você morrer, você vai passar por um processo chamado de transmigração. Então, toda religião tem uma forma de explicar o que vai acontecer depois da morte, certo? Cada religião tem a sua forma. Qual é a forma certa? A forma certa é aquela que você mais se identifica, que faz parte da sua religião e na qual você acredita. Qual é a forma errada? Não existe forma errada. Existe o que você acredita e o que você não acredita. É por isso que não dá para você apontar a religião do outro e dizer que está errado, porque o outro acredita. Então, para ele é certo, tanto quanto a sua religião é certa para você. Já para a ciência, nós temos explicações biológicas e químicas para explicar o que vai acontecer conosco após a nossa morte, né? E de onde a gente veio, a ciência explica, né, que nós somos seres humanos que evoluímos e que a biologia explica muito bem o que acontece para que uma criança possa vir ao mundo, um bebê possa vir ao mundo. Já sobre o que acontece depois da morte, a ciência explica que após a morte existe processo natural de decomposição e para o homem tornar-se imortal, existem as partículas de carbono que nunca acabam no planeta. Então, essa é a forma que a ciência pode explicar como o ser humano ele pode permanecer aqui, mas, de forma geral, a ciência é muito dura nesse aspecto, é tipo assim,
você nasceu, você vai viver aqui por um tempo, depois, quando você morrer, tchau, e acabou. Não tem mais nada depois disso aqui, não. Então, aproveita por aqui. Então, pessoal, e o conceito de pessoa nisso é esse ser humano que está vivenciando todos esses dilemas, todas essas situações, e que vivem em sociedade, tá? E que consegue conviver com tudo isso. Então, a pessoa, ela é o ser que atua dentro desse espaço que eu acabei de explicar para você, que sofre esses sofrimentos, que é feliz com as alegrias religiosas ou científicas, tá? Então, qualquer dúvida, eu vou tirar as dúvidas de vocês no decorrer da aula, e eu espero que vocês tenham anotado dúvidas, tá? Para a gente poder fazer uma aula bem participativa. Até já, pessoal.